Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando, con la luna en las pupilas y su traje agua marina, bates con de contrabando. Y los demás no ca una alma y se ve ya darse caña, poseído por el ritmo ragatanga. Que brilla y que lo conoce, toca el himno de las 12 para Diego, la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Oi gente, eu sou Animes, mais uma vez fazendo um vídeo e dessa vez o vídeo que eu trago pra vocês é sobre Yu-Gi-Oh! Na verdade, esse vídeo aqui vai se tratar sobre a primeira temporada de Yu-Gi-Oh! Como vocês sabem, eu já fiz um vídeo falando sobre Yu-Gi-Oh! Há muito tempo atrás, na época que o formato de vídeo era totalmente diferente e era uma merda. Acabou que o vídeo ficou muito extenso, ficou com 50 minutos, então eu vou fazer diferente. Eu vou analisar a primeira temporada aqui, trazer curiosidades e aí vocês me dizem se querem uma parte 2 falando sobre a segunda temporada. Mas para isso eu vou precisar que vocês divulguem também o vídeo, deixem um like e se inscrevam aqui no canal, beleza? Então por favor, se inscrevam no canal, divulguem o vídeo, deixem um gostei no vídeo se vocês gostarem. Também se vocês não gostarem, deixem nos comentários o porquê e vamos continuar. Yu-Gi-Oh! É uma série de mangá escrita e ilustrada por Kazuki Takahashi e antes de começarmos a falar sobre o mangá, a história, suas adaptações, cartas e censuras, vamos falar do senhor Kazuki Takahashi. Kazuki tem 55 anos, ele nasceu em 1961, dia 4 de outubro, nascido em Tóquio e tudo começou em 82 quando ele ainda era um jovem piranha e começou a escrever mangás. O seu primeiro mangá foi Tokyo no Tsuma, que foi em 1990. A verdade é que ele já desenhava desde novo, só começou a se dedicar mesmo em 82 e em 91 ele criou o seu primeiro mangá de sucesso chamado Teinen Shokudanji, que é um nome bem esquisito. Mas mesmo fazendo sucesso teve apenas 2 capítulos, isso eu não entendo, mas talvez porque ele não queira seguir com aquilo. As maiores referências de Kazuki em anime e mangá não são das mais difíceis de imaginar. Ele era bastante fã de Akira, Jojo, Dragon Ball. Eu acho que a maioria, quando vai criar um mangá, ele sempre tem como referências Dragon Ball, Akira, Cavaleiro do Zodíaco, Evangelion, esses animes que são conhecidos pela sua temática, pelo seu sucesso mundial. Mas Kazuki ele não teve referência só em mangás e animes, ele teve grandes referências em jogos. E por que eu estou falando isso? Porque Kazuki ele participou de uma empresa de jogos até o começo dos anos 90. Depois de algum tempo trabalhando nessa empresa, logo em 1990 ele havia criado um pequeno mangá de 100 folhas e mais algumas 200 de esboços e rascunhos que ele tinha criado. Então mostrou isso para o seu chefe como sugestão para criar um novo jogo. Ao que tudo indica, o chefe não tinha aceitado a história de má fé, sabendo da capacidade de Kazuki de criar histórias e perder um pouco do controle, vamos dizer assim, do seu funcionário. O seu chefe leu tudo, mas se recusou a criar o jogo. Ou talvez ele não gostasse mesmo, o que eu acho difícil. Foi assim que a história de Teinen Shokudanji Burai começou a ser criada, já que, insatisfeito da decisão do seu chefe, Kazuki pediu demissão e continuou trabalhando sozinho, e com apenas 19 anos venceu o concurso de Shonen Mangá, um dos mais importantes do Japão, naquela época. Será que o garoto é bom? Quase nada, né? Então ele deixou para poder seguir sua carreira e então em 96 foi recompensado com um one shot muito bem recebido pela Shueisha. Para quem não sabe, one shot, eu já expliquei trilhões de vezes aqui no canal, significa um tiro literalmente. Ele é um tipo de mangá oferecido por um mangaka para ser avaliado. E se esse mangá conseguir convencer, eles vão criar um longa ou vão dar a oportunidade dele criar um novo mangá para a editora. E assim Yu-Gi-Oh! Nasceu. Ele fez um card game relacionado ao mesmo. O card game se chamava Magic & Wizards e não Yu-Gi-Oh! A princípio o card game era para ser experimental, mas a Shueisha, o editor da revista semanal da Shonen Jump, recebeu tantas cartas e e-mails dos fãs perguntando sobre o card game que Takahashi decidiu estendê-lo. Foi muito inspirado num jogo de cartas chamado Magic the Gathering, ou The Gathering, não sei como é que se pronuncia. As cartas de Yu-Gi-Oh! Funcionaram como um verdadeiro Beyblade, foi uma explosão desenfreada, principalmente aqui no Brasil quando o anime começou a passar na Globo, lá para 2002. Yu-Gi-Oh! Chegou cedo, já que era de 2000, apenas demorou 2 anos.
tiveram inúmeras adaptações e o primeiro Yu-Gi-Oh! Animação foi do estúdio Toei Animation e nem se focava no card game e ainda por cima só tinha 27 episódios. Aliás, ele nem chegou no Brasil dublado. Já sua segunda adaptação, referenciada há pouco, em 2000, teve 224 fucking episódios. Padrão shonen total, né? E é o que vocês conhecem e também o mais conhecido de todos, tendo adaptações de spin-offs diversos sobre ele. O nome era Yu-Gi-Oh! Duel of Monsters, ou Monstros de Duelo. O outro era o Yu-Gi-Oh! Zero. O Duel of Monsters foi de 2000 a 2004. O anime passou Rede Globo, Nickelodeon, Play TV. Inclusive, na Play TV começou a passar ele há pouco tempo, junto com Naruto Shippuden e Bleach. Se eu não me engano, começou a passar em 2015. Tiveram inúmeras ramificações, entre elas Yu-Gi-Oh! GX, Yu-Gi-Oh! 5DS, Zexal. Esse último Zexal eu lembro que eu assisti já faz uns 5 anos e eu achei muito monótono, muito chato. Há pouco tempo tinha lançado um Arc V, eu não sei como é que funciona. Vamos então ao enredo da primeira temporada. Há 5.000 anos os egípcios jogavam um jogo demoníaco. Eu acho que eu devo começar aqui na introdução, tipo, há muito tempo, quando as pirâmides ainda eram recentes, os reis egípcios jogavam um jogo de grande e terrível poder. Mas vamos falar normal, né? 5.000 anos havia um jogo demoníaco do qual os egípcios usavam para lutar em suas batalhas. Faraó viu que estava dando merda e esses jogos começaram revoluções através dos mesmos e das pessoas que as controlavam, além de um potencial de guerra interplanetária, capaz de até destruir tudo. Então Faraó comeu o cu de todo mundo com areia e trancafiou os filhos da puta em certos artefatos milenares. Traduzindo, ele trancafiou o poder maligno em certos artefatos. No total eles eram 7. 5.000 anos depois de tudo, um garoto chamado Yugimoto conseguiu esse artefato através de seu avô, que o deixou usar, afinal parecia apenas um quebra-cabeça que ele deu pro seu neto tentar terminar, ou sei lá. Yugi conseguiu e então o poder foi libertado. Ah, esse daí aí fudeu, Guerra Mundial. Não, o que aconteceu é que Yugi despertou uma segunda personalidade. Para ser mais específico, ele tinha uma segunda alma dentro dele agora, e ela não se manifestava. O que acontece é que dentro do Enigma do Milênio havia um espírito preso. Havia um jogo semelhante, se não igual aos egípcios, que era chamado de Duel of Monsters, ou Monstros de Duelo. E, embora parecia um jogo bobo, começou a atrair uma atenção incrível e começou a ser disputado valendo muita grana. Se tornou praticamente um esporte. O avô de Yugi tinha cartas e Yugi jogava também. Afinal, era popular demais. Kaiba, um garoto rico, dono de uma empresa. Aliás, queria saber o que o Kaiba tá fazendo na escola de Yugi se ele é tão rico. Ficou sabendo que o avô do Yugi tinha uma carta rara chamada Dragão Branco de Olhos Azuis. Ele chega na casa de Yugi e abre a porta e fala: "Eu vim ver uma carta." Detalhe, isso virou meme, tá? Porque não parecia que ele disse "eu vim ver uma carta", parecia que ele disse "eu vim ver o macaco". Isso é genial e ao mesmo tempo não tem sentido nenhum. Lembra-me muito também o que aconteceu com o Rei Leão. Se vocês lembram o Scar quando estava prestes a ser morto, se deu spoiler novo. Scar, antes de morrer, o dublador brasileiro, ele trocou uma fala lá e gritou: "Ah, eu sou bicha!" Obviamente para ser engraçado, mas nem todo mundo gostou, principalmente se tratando de uma animação para o público infantil, e colocar uma conotação sexual no filme, vamos dizer que não é tão legal assim. Eu não ligo. O avô de Yugi não quis entregar a carta, Kaiba o desafiou para um duelo e o venceu. Yugi disputou de novo contra ele para vingar o seu avô. Porra, o avô dele perdeu e foi pro hospital, como assim? A explicação do anime foi porque ele era velho e não aguentou os hologramas e quase teve um AVC, derrame, um infarto, sei lá, alguma coisa de velho aí. Yugi foi enfrentar o campeão mundial dos jogos, Kaiba. É isso que eu não entendo. O Kaiba tem uma empresa, é um gênio, mas estuda e topa participar de um duelo com um velho velhoso lá e um moleque que não bate nem na cintura dele. Mas beleza, o espírito de Yugi no seu artefato é liberado, então ele assume as rédeas da situação, luta contra Kaiba e o derrota. Kaiba fica super abalado, as notícias se espalham e chegam a um cara chamado Maximilian Pegasus, simplesmente o cara que distribuiu o card game encarado como o inventor. Então estava organizando um torneio com os melhores duelistas e então chamou o Yugi. Yugi não ligava para essas porra, mas foi forçado a participar do torneio por livre e espontânea pressão. Por que, CD? Porque Pegasus é um cuzão filho de uma puta e possuiu uma relíquia milenar em seu olho capaz de separar a alma de uma pessoa e aprisioná-la numa carta. Uau! Então Yugi, depois desse convite ilustre, né? Porque o Pegasus foi lá, aprisionou o avô de Yugi e Yugi teve que participar, né? Tem nada que fazer, vou ter que salvar meu avô de um psicótico, sociopata e andrógeno que o aprisionou em uma carta. Então Yugi e seus amigos, que irei falar daqui a pouco, irão junto com ele apoiar nesses duelos. Então esse é o enredo basicamente.
Me desculpe se ficou muito grande, mas vamos aos personagens e vocês vão saber um pouco melhor. Yugi Moto. A partir daí, toda vez que Yugi vai duelar com o baralho do seu avô, ele se transforma. Ele fica diferente e ninguém persegue. O Yugi passa de 8 anos para 17 praticamente. Fica com uma voz grossa do caralho, sua personalidade e confiança mudam de um tamanho monstruoso e ninguém percebe nada. Yugi começa a duelar com 1,51m e termina o duelo com 1,68m. E todo mundo fala, não, é ele. A personalidade de Yugi Moto é de um garoto simpático, doce, que se importa com seus amigos e cria vínculos muito facilmente, mas que por causa de sua inocência acaba sendo passado para trás por muita gente. Joey não sabe jogar porra nenhuma. Ele, embora tenha um baralho, perdeu até pra Teia. E até nem joga, pra você ver o nível. Joey verdadeiramente é um cabeça oca, é o engraçador do grupo, é o extrovertido, o interessado em aprender, embora as coisas funcionem mais na prática do que da teoria para ele, que deveria ser certo para todos os seres humanos. Na verdade, a gente precisa de um pouco dos dois. A personalidade de Joey vai ser muito espelhada no protagonista do GX. Joey entrou no torneio para ganhar o prêmio em dinheiro. Joey também quer salvar alguém. Sua irmã precisa fazer uma cirurgia nos olhos, pois ela tem um risco muito alto de ficar cega. Mas a cirurgia é muito cara, então Joey entra no torneio para conseguir esse dinheiro e usá-lo para ajudar a sua irmã Serenity. Teia. Essa é amiga de Yugi, como vocês podem ver, ela é linda e barata. Se você está me assistindo e se acha bonita, minha jovem, Teia é bonita, você no máximo é ajeitada. Engraçado que a Teia, tipo assim, ela foi a única a perceber as mudanças bruscas no comportamento de Yugi. Aleluia, irmão, eu pensei que teriam que bancar mais cirurgias, porque a Serenity parece não ser a única caolha. Tristan, amigo de Yugi e Joey, ele e Joey vivem brigando como verdadeiros melhores amigos. Tristan, ele tem um cabelo bem estranho, parece até aqueles polígonos de PlayStation 1 e PlayStation 2. My Valentine. Como vocês podem ver, outra garota maravilhosa. Essa aí parece uma mistura, né? O nome My do Street Fighter e Valentine, de Jill Valentine do Resident Evil. Obviamente ia sair coisa gostosa disso, mas ela é grosseira, mesquinha, mentirosa e uma verdadeira passadora de perna. Ela tem uma técnica filha da puta pra ganhar duelos. Mas depois vamos falar disso. O Evil Underworld. Falando em tapeador, apareceu o rei deles. O Evil é o campeão regional, só que ele tem todas as características de Mai. A grande diferença dele pra Mai é que ele sabe duelar. Sato Kaiba entrou em depressão depois de ter perdido pro Yugi, começou a beber, entrou pra um grupo de alcoólicos anônimos, teve uma recaída, tomou pra caralho, teve cirrose, entrou pras drogas, começou a ver dragão branco de olhos azuis e virava dragão negro de olhos vermelhos, no caso dragão verde de olhos vermelhos. Entrou pra política, começou a usar cocaína, mudou o nome pra Aécio Neves e morreu. Mas como estamos falando da versão censurada, ele só ficou deprimido mesmo. Agora vamos falar de como consistia o torneio e depois vamos para a análise. O torneio era mais ou menos assim. Cada participante começava com 2 estrelas. Ele tinha que ir vencendo os duelos até chegar a 10 estrelas e poder entrar no castelo para desafiar o Pegasus no torneio final. Embora depois mais de uma pessoa acaba passando, eles colocaram tipo umas semifinais. Eles foram para uma ilha onde algumas partes da ilha favoreciam certos monstros. E essas regras tiveram pontos bons e ruins, e na análise eu vou dizer o porquê disso. Yugi e os demais personagens Teia, Tristan e Joey são bem legais. Com o tempo eles percebem o quanto o Yugi muda quando está duelando. Os demais duelistas que aparecem como Bandit Kid, Weevil, Hexaptor, Marco Tsunami, dentre outros, como a Mai, também eles são bons e tem uma participação legal, dando mais ênfase na Mai, que vai ser uma personagem que vai evoluir bastante até na personalidade. E também, como não dizer, o Joey, né? O Joey foi o personagem que mais evoluiu na temporada. A qualidade dos duelos foi melhorando muito, principalmente por causa do Joey. O Joey evoluiu muito mais que o Yugi, até porque o Yugi sempre soube duelar, vamos dizer assim. Pelo menos quando ele estava com o espírito do milênio. A qualidade dos duelos em si foram melhorando. Existem alguns duelos da primeira temporada que eu acho excepcionais, como o duelo de duplas, que é muito bom. O último duelo, que eu não posso falar de quem é, mas todo mundo sabe quem é. O duelo de Yugi e Kaiba também é muito legal. Eu não estou falando do primeiro, acho ele melhor do que o primeiro, porque o primeiro era bem fraco, vamos dizer assim. Kaiba e Yugi, tipo, eles são os melhores. Explicar aqui como funcionam os duelos de monstros nem é preciso, todo mundo conhece já, mas basicamente é assim. E vocês vão entender por que eu vou ter que falar isso. Pra eu analisar a parte dos duelos, eu preciso falar as regras rapidinho, beleza? Vamos lá. Cada participante começa com 2.000 pontos de vida e o objetivo é obviamente acabar com os pontos de vida do adversário. Para isso você usará diferentes monstros do seu baralho. Em cada rodada você colocaria um monstro e você poderia colocá-lo em modo de defesa ou de ataque. Se o ataque do seu monstro for maior do que o ataque do seu adversário, ele vencerá aquela rodada e seu monstro será destruído e mandado ao que chamamos de cemitério. Os pontos de vida podem ser afetados quando o monstro do seu adversário é mais forte e a diferença da força de ataque deles é emitida nos seus pontos de vida.
Exemplo, eu coloco o Mago Negro em modo de ataque, ele tem 2.500 pontos de ataque mais ou menos. E o monstro do seu adversário é o Dragão Negro de Olhos Vermelhos, ele tem 2.400. Embora seja uma diferença bem pequena, num ataque entre os dois o Mago Negro ainda ganha. Então a diferença entre os seus ataques é infligida nos pontos de vida, ou seja, 100 pontos. Você pode usar as cartas mágicas para aumentar pontos do seu monstro, ou cartas armadilhas para prender ou destruir monstros rapidamente, ou até infligir dano direto nos pontos de vida, dependendo do potencial da carta. SD, por que tá explicando essas coisas? Todo mundo já sabe, eu já disse. Relaxa. Nesse formato de duelo, eles ficam em pequenos estádios ou pequenas sedes para duelar, onde hologramas de monstros ficam dentro delas e os participantes ficam em cima. Uma coisa super interessante foi a vantagem dos monstros dependendo de onde eles vão lutar. Se eles estão, por exemplo, no mar, o cara tem um monstro marinho, esses monstros marinhos vão ganhar ponto extra de campo, assim como de gramado e o caralho 4. É mais ou menos 200 a 300 pontos extras, não é muita coisa, mas é importante. E sinceramente muitas dessas coisas desta primeira temporada são boas, mas muitas são ruins também. Eu vou citar agora. Se você está dominando o duelo e tem 5 monstros a mais que seu inimigo, você não ataca diretamente ele em seus pontos de vida. Ele pode ficar colocando defesas e mais defesas, e os monstros do cara vão sendo destruídos, e nada acontece com os pontos de vida do cara. Ele pode ficar botando defesa toda hora, mas ele não vai sofrer dano nenhum, porque a defesa meio que anula. Ah, SD, mas não existe também a carta de anulação de defesa? Beleza, existe, mas nem todo mundo tinha no seu deck. E qual o grande problema disso? Por exemplo, você tá lá com 3 dragões brancos de olhos azuis. Ninguém pode te vencer. Aí o Yugi solta um hack filha da puta chamado Coração das Cartas. O Yugi parece médio, né? A carta que ele precisa, ele saca, o filha da puta. Vai lá e puxa o fodendo Exódia. É sério isso? E pra piorar, se vocês têm as 5 partes do Exódia e conseguem elas, você pode sacar todas elas, não como quebra-cabeça. Você pode sacar, tipo assim, as 5 partes direto, assim, ó. Truco. Cara, porra. E pra piorar, você imagina, você tem um monstro de 3.000 de ataque. Você bota ele em campo. Se o seu monstro tiver 1.000, já acabou. Seu duelo já acabou, você perde. Então, essa separação de 2.000 pontos de vida foi muito pouco, em minha opinião. Tanto que durante a temporada os monstros vão ficando mais fortes, eles vão invocando monstros mais fortes. Só que, como eu disse, 2000 acaba fazendo com que o duelo fique muito pequeno, e isso é ruim. Só que o Yu-Gi-Oh! Também tem uma parte de drama, forças ocultas, prisão espiritual, e muitas vezes foi considerado um jogo do demônio. Tanto o anime quanto as cartas. Muitas crianças não assistiam ou não tinham as cartas por causa disso, os pais não deixavam. É foda. E com isso surgiu também a censura nas cartas. O formato do enredo e história dos animes é bem diferente dos desenhos convencionais, até porque eles chegam para o público infantil, porque o pensamento ocidental é diferente, ele vai mais para um lado do que os desenhos são algo bem mais infantil, e quando chegam a animações orientais com esse formato e perfil, obviamente eles vão ter que contextualizar para o público no qual eles querem chamar a atenção, claramente diferente do Japão. Lá existem mangás voltados para adultos, para adolescentes, para crianças, mangás voltados para putaria, que geralmente são para adolescentes, mesmo a maioria proibida para menores de 16 ou 18 anos. Sobre a censura nas cartas, eu irei fazer um vídeo falando sobre ela, então deixe nos comentários se vocês acham legal fazer isso. Prosseguindo, em contrapartida com as coisas que eu disse, o anime tem uma grande parte de humor, e ela em si é boa, principalmente por parte dos personagens Joey, Teia, Tristan e Mai. É interessante que a primeira temporada tem um boss, vamos dizer assim, não se foca muito nos rivais, tirando Kaiba, porém são todos contra Pegasus. Todo mundo sabe que nas próximas temporadas a rivalidade entre personagens dos duelos vai aumentando e vai ficando mais acirrado. E isso vai sendo muito colocado nos spin-offs, como o GX, que vai investir muito mais nisso. Grandes rivalidades, porque acabou que faz mais sucesso do que um fucking boss como o Pegasus. Contudo, o Pegasus é um vilão incrível, adiantando, ele é o melhor vilão do Yu-Gi-Oh! De todos. Ele tem um perfil perfeito para um vilão. Ele é egocêntrico, é psicopata, é sarcástico, ele é um gênio. Ele conseguiu fazer com que todos caíssem em seu jogo, e todas as alterações que aconteceram pareciam que foram friamente calculadas pelo próprio. É definitivamente um ótimo vilão, o Pegasus. A adaptação brasileira tem vantagens e desvantagens, isso é óbvio, nada é perfeito. Uma das grandes vantagens é a própria dublagem. A do Yugi e do então chamado Yami Yugi, que é o espírito do milênio, é o mesmo dublador, só que a mudança de voz é bem feita. É o mesmo dublador do Trunks, do Dragon Ball, e Edward e Eric do Fullmetal Alchemist. As dublagens de Kaiba, Pegasus e Joey também são ótimas. As dublagens dos personagens femininos são boas, mas são tanto exageradas como as da Teia em certas ocasiões. A abertura ela foi uma das adaptações mais estranhas, porque ela foi uma adaptação da adaptação. Para quem não sabe, os animes nunca chegaram crus do Japão.
Só acho que o Cavaleiro do Zodíaco, que chegou até com muito sangue. Eles passam primeiro por uma peneira chamada 4Kids, geralmente, ou uma distribuição americana. Ou seja, os estúdios não compram os animes diretos do Japão, e sim da América, o que é uma merda, porque já vem com uma censura propriamente feita. Como por exemplo as músicas, a abertura do Yu-Gi-Oh!, que é a versão japonesa, é foda. E quando foi para os Estados Unidos, eles fizeram uma outra versão, que não ficou tão ruim, ficou legalzinho. Aliás, muita gente paga pau pra essa abertura e eu pagava muito pau também. Ela tinha um toque sombrio e tal, só que é o tipo de abertura que só tem música, só tem tipo aquele som. E tipo, ela tem umas frases tipo, sua vez, é hora do duelo. É nada demais, tem até mixagem, né? Eles deixaram uma coisinha bonitinha, né? Ela foi adaptada, chegou no Brasil, e quando chegou no Brasil eles só dublaram, né? Eles trocaram sua vez em inglês e botaram sua vez normal, tá? Porque eu não sei falar sua vez em inglês, então foda-se. E não rio de mim, eu tô cagando pra vocês. O que acontece é que o Yu-Gi-Oh! Monstros de Duelo, na verdade ela tem muitas regras. O grande porém da temporada é que as regras, elas muitas vezes atrapalham o próprio rendimento do duelo. E acaba que, por questão de roteiro, por eles saberem desenvolver o roteiro bem, eles acabam conseguindo, vamos dizer assim, fazer um duelo bacana. Só que, como eu disse, é ruim isso. Sobre as cartas no ocidente, a 4Kids cagou na vara mais uma vez, fazendo censuras ridículas no anime, até em cenas de destruição dos monstros. Não tem nada demais, eles censuram. Eu acho que o editor da 4Kids deve ter uma coceira anal, o pessoal que edita, toda vez que eles veem um negócio, tem que editar. Por exemplo, essa cena aí, do segurança que ele chega, de Pegasus, que ele chega e aponta uma arma pro Kaiba. Tipo, vem agora comigo, com uma arma, sabe? Na versão brasileira eles tiraram a arma e ele ficou apontando com o dedo. Puta que pariu! É sério isso? O cara vai apontar uma arma e aponta o dedo. Tiveram censura até no livro que o Kaiba tava lendo. Então, a censura foi uma coisa bem escrota e sinceramente, ela foi bem desnecessária. E a censura nas cartas, ela foi por causa da distribuição mundial. Porque muitas cartas elas tinham um teor religioso, muitas cartas elas tinham, por exemplo, aquele padrão japonês de peitos das personagens. Bom galera, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem um novo vídeo é só falar nos comentários. Obrigado por assistir o vídeo, até o próximo vídeo e tchau.